Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, do Entre Livros e Personagens, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 10 leituras finalizadas no mês de dezembro. Sim, gente, esse vídeo tá um pouquinho atrasado, eu tive problemas com o arquivo, estou tendo que regravar agora o vídeo de leituras do mês de dezembro, mas espero que ainda assim vocês confiram e gostem, porque foram leituras muito bacanas que eu gostei bastante e fecharam meu ano com chave de ouro. Antes de mais nada, eu quero te lembrar que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Aqui embaixo também está o link da minha lojinha na Shopee, lá vocês encontram marcadores, post-its, livros de desapego, enfim, coisas que nós leitores amamos, então eu acho que vale a pena dar uma conferida também. Agora chega de enrolação, bora começar a falar dos livros, mas já deixa seu like aí e se inscreva no canal porque isso ajuda demais. Então bora lá. Primeira leitura finalizada em dezembro foi Ponte do Medo, do Taylor Adams. Aqui a gente tem um thriller psicológico muito bom, onde uma garota fica sabendo que a irmã suicidou, mas ela conhece a irmã, não acredita que a irmã chegaria àquele extremo, e ela vai até o local onde supostamente aconteceu, que é a Ponte do Medo, para se encontrar com o policial que supostamente encontrou o corpo da irmã em busca de respostas. Eu fiz um Reels, shorts, enfim, tá no Instagram, tá aqui no YouTube, tá no TikTok, falando sobre esse livro já, então não vou ficar entrando muito em detalhes, mas foi um thriller muito envolvente que me prendeu do início ao fim. Os personagens são muito intrigantes, eles têm nuances, têm camadas também muito interessantes, o que eu gosto bastante. Eu não gosto de personagens que são só uma coisa. E outro ponto que eu gostei bastante também é que eu estava esperando um final e que o final acabou me surpreendendo bastante. A forma como foi construído, como tudo aconteceu. Então, assim, foi um thriller que me chamou muita atenção desde o início, que me conquistou e que acabou me ganhando ao decorrer da leitura. Recomendo bastante. Vão lá conferir os shorts que tá aqui no YouTube desse livro. A minha segunda leitura já está no vlog de Natal aqui do canal, que foi o Contos dos Antigos Natais Escritos por Mulheres, que tem várias autoras, saiu pela editora Wish, é maravilhosa essa edição. E, como vocês sabem, eu gostei bastante da leitura, me ajudou muito a entrar no clima de Natal. Gostei mais de alguns contos do que de outros, mas isso é normal em livros de contos. Mas, no geral, assim, foi uma leitura muito gostosa para fazer no final do ano. Gostei bastante dos contos que foram apresentados, em sua grande maioria, pelo menos. E, enfim, gostei muito. Vão lá conferir o vlog também, que lá vocês encontram mais detalhes sobre a minha leitura desse livro. E, gente, eu tô fazendo assim porque senão eu acho que fica muito cansativo, vou ficar repetindo a mesma coisa, sendo que já tem vídeos específicos falando sobre, ok? Eu espero que vocês não se importem. A minha leitura seguinte foi o Lore Olympus, volume 2, da Rachel Smith, que é uma releitura do conto do Hades da Perséfone. E, gente, que livro gostoso! Aqui nesse volume a gente tem uma aproximação maior do Hades e da Perséfone, a gente tem questões sendo desenvolvidas, a personalidade da Perséfone se aflorando ainda mais, a gente vê um pouco mais do Hades se depreciando, nunca se achando o suficiente, bom o suficiente para Perséfone. E é muito bacana, é muito gostosa a leitura, a forma como tudo vai acontecendo, a forma como o escândalo da Perséfone ter sido vista com o Hades é trazida também de uma maneira bem do século XXI. E eu recomendo muito essas HQs, eu estou amando muito, vocês sabem, né? Essa segunda que saiu aqui no Brasil e eu já tô louca pela terceira, mas acho importante ler os avisos de conteúdo sensível que a autora colocou, que aqui, ó, que fala: Lore Olympus aborda temas como abuso físico e psicológico, traumas sexuais e relações tóxicas. Algumas das interações que aparecem nesse volume podem ser mais impactantes de acordo com o leitor ou leitora. Por favor, leia de forma ponderada e, se necessário, busque o apoio de outras pessoas. Então, assim, além de tudo, da história ser apaixonante e dos traços serem maravilhosos, a gente ainda tem esse cuidado da autora com essas notas de avisos sensíveis que eu acho que devia vir em todos os livros. Recomendo muito essa leitura, foi um amorzinho. E a minha leitura seguinte foi o Deixa a Neve Cair, do John Green, Maureen Johnson e Lauren Miracle. Eu tive vontade de ler este livro por conta do John Green, mas, surpreendentemente, o conto dele nesse livro foi o que eu menos gostei, infelizmente. Aqui, como eu já disse no vlog de Natal, também não vou ficar entrando muito em detalhes, a gente tem 3 histórias de pessoas diferentes que se interligam por conta de uma nevasca e por conta de alguns outros personagens e acontecimentos que aparecem na trama. A gente tem aqui um livro mais jovem, que vai trazer questões sobre romance, sobre relacionamento, sobre família, sobre descoberta de si mesmo.
E assim, tem histórias que são bonitinhas, uma, como eu disse, já não funcionou tanto pra mim. No geral foi um livro gostoso de ler, foi bom, mas não é algo que eu vá reler, sabe? Então, recomendo pra quem gosta desse estilo de leitura, pra quem gosta desse estilo de trama. Vale a pena conferir e tirar suas próprias conclusões. Leitura seguinte foi a terceira e última do nosso vlog de Natal, Quebra-Nozes, com Alexandre Dumas e do H.T. Hoffman. Como eu já disse no vlog, eu gostei bastante também. Essa aqui das três foi a que trouxe mais clima natalino pro meu vlog de leituras. A gente tem a história de dois irmãos que lidam com brinquedos de formas diferentes. Uma delas é uma menina muito cuidadosa que em um determinado Natal vai acabar ganhando junto com o irmão um quebra-nozes. E ela fica encantada pelo aquele quebra-nozes, quer cuidar e o irmão acaba danificando de alguma forma. Ela vai cuidar e acaba se envolvendo numa aventura com esse boneco. Aí tem toda uma fábula, tem toda uma questão de fantasia, né? Que é bem bacana. E a gente tem a versão desses dois autores. O H.T. Hoffman foi quem criou a história e o Alexandre Dumas, ele adaptou para contar para algumas crianças. É bem gostosinha a leitura, tem algumas ressalvas em relação a ler as duas, uma em seguida da outra, porque fica cansativo. As histórias são muito parecidas, então parece que você tá lendo a mesma coisa duas vezes. E um outro ponto é a questão da união final, né? Que eu não vou falar o que é porque seria um spoiler. Mas é bem estranho, mas se você pegar pra época, era normal, talvez, não sei. Mas assim, bem gostosinha a leitura, gostei bastante, me envolveu bastante. E eu acho que vale a pena, assim, dar uma chance e conhecer a história. Eu, particularmente, antes de ler esse livro, só conhecia a versão da Barbie. E a minha leitura seguinte foi O Desafio da Herdeira, da Courtney Milan. É o segundo livro da série dos Excêntricos. E eu estou completamente apaixonada pela escrita dessa mulher, querendo ler absolutamente tudo o que ela escreve. Os romances de época dela fogem dos padrões daqueles romances de época em salão de baile, sabe? E isso tem me deixado muito interessada. O primeiro, ele veio trazendo a questão dos direitos dos trabalhadores, né, da parte da industrialização ali, e foi muito interessante. E nesse segundo, ele já vem puxando o gancho sobre a reforma eleitoral. E nesse livro a gente tem a Jane, que é uma moça que ela recebeu uma grande quantia em dinheiro, e ela tá tentando evitar o casamento a qualquer custo, se tornando espalhafatosa, tentando ser o mais rude possível, porque assim ela pode ficar do lado da irmã, que tem uma condição médica, e que o tio quer simplesmente tratá-la das piores maneiras possíveis e com qualquer tentativa, na verdade, assim, ele nem se importa muito se aquilo tem base ou não tem base médica, ele simplesmente quer testar tudo nela e a menina tá sofrendo com essas tentativas de tratamento. E a Jane precisa ficar perto dessa irmã para cuidar dela. A Jane também é filha, como eles consideravam, né, bastarda do pai. O pai registrou e tudo, mas o tio sabe disso também, então ele não gosta dessa sobrinha de jeito nenhum. E por outro lado a gente tem o Oliver, que a gente sabe que ele é o filho legítimo do Duque, que aparece, né, irmão do Duque, que aparece no primeiro livro. E ele tá querendo trabalhar nessa reforma eleitoral, mas para ser aceito sendo um bastardo, ele precisa fazer 10 vezes melhor que os outros, ele não pode ter erro nenhum. E quando o caminho dele se cruza com o da Jane, os dois percebem que um é tudo que o outro não precisa na vida. Só que, obviamente, eles vão se sentir atraídos um pelo outro e essa história vai começar a girar. E em meio a essa história dos dois se aproximando, se gostando, questões surgindo entre eles, ainda tem a questão da irmã, que também tem um pano de fundo aqui bem desenvolvido, que também vai ter o seu enredo explorado, e é muito bacana. O livro é muito gostoso de ler, ele flui muito bem, o casal ele é incrível, tem uma química enorme, tem diálogos maravilhosos, e como eu disse, um pano de fundo super diferente, recomendo demais a leitura. É muito boa mesmo. Vai trazer também até a questão da xenofobia sofrida pelos indianos na Inglaterra, né, naquela época. Enfim, é muito bom. Tem muitos pontos para serem explorados aqui numa resenha, que eu vou fazer escrita também no blog, mas já recomendo demais para vocês e espero que vocês deem uma chance para essa série. Apaixonados por romance de época que me seguem, vale a pena conhecer a série dos Excêntricos. A minha leitura seguinte foi o 8 Horas Perfeitas, da Lia Lewis. De início eu achei que esse livro tivesse alguma coisa relacionada ao Natal. Não tem, já aviso. Mas depois a premissa me chamou a atenção, porque na minha cabeça
O livro todo é se passar em 8 horas, mas também não é isso, tá? Aqui a gente tem a Noelle. A Noelle, ela tá indo para um evento de reencontro da escola dela na época. Eles vão desenterrar uma cápsula do tempo e lá existem itens muito importantes para ela. Acontece que algumas coisas dão erradas nesse evento e das coisas que ela precisava recuperar, ela só recupera uma carta. E ela tá voltando pra casa super frustrada, ela reencontrou o ex e eles tiveram uma vida juntos e ele simplesmente a ignorou, então assim, tudo aquilo pesa muito pra ela. E no meio dessa nevasca, ela fica presa na estrada junto com várias outras pessoas e ela fica sem celular, inclusive, a bateria acaba. E um estranho, vendo o desespero dela, oferece para que ela recarregue o celular no carro dele, enfim. E eles começam ali a conversar, surge todo um clima entre os dois, mas cada um segue seu caminho. E é assim que começa o livro. Porque pra mim, como eu já disse, eu achei que passaria em 8 horas, mas totalmente errada, totalmente errada. E aí a gente começa a conhecer esses personagens, a vida que eles viveram, os traumas pelos quais eles passaram, as alegrias, as tristezas. E a gente vai vendo aqui uma trama sobre encontros e desencontros, sobre a vida acontecendo, sobre o luto, sobre se permitir novas experiências. A gente tem aqui a Noelle também cuidando da mãe, que passou por muitos traumas. Então, assim, a gente tem vários personagens que estão lidando com as suas questões, e enquanto eles lidam com essas questões, o mundo não para para que eles resolvam tudo, sabe? Algo muito verossímil, inclusive. E foi um livro que me surpreendeu bastante. Obviamente que ele é um romance um pouco mais clichê. Eu já esperava o final que o livro teve, não exatamente como aconteceu, isso pra mim foi uma surpresa, mas o desfecho em si eu já esperava. No entanto, toda a jornada dos personagens, toda a construção, tudo que a autora trouxe, pra mim, valeu completamente a leitura, sabe? Por mais que o final seja clichê, que seja algo esperado, tudo o que acontece aqui vale completamente a leitura. A autora escreve muito bem, a escrita dela enreda bastante. Como eu já disse, a construção dos personagens são incríveis, o livro tem ótimos diálogos e gostei muito, muito mesmo. Recomendo muito a leitura para quem gosta de um bom romance. E a minha penúltima leitura do ano foi O Curioso Caso de Benjamin Button, do Scott Fitzgerald. Eu já tinha ouvido falar sobre o filme, bastante inclusive, mas eu não conhecia o livro. Então, quando a Antofágica lançou nessa edição maravilhosa, não resisti. Aqui a gente tem uma criança que nasce em meados de 1860 e o nascimento dela choca toda uma sociedade. Por quê? Porque a criança nasce idosa. Como explicar isso para toda uma sociedade que esperava um bebê? E aí a gente começa a acompanhar uma história que supostamente tem um ciclo inverso da vida, que vem da velhice para a primeira infância. E o mais interessante é que o autor não trabalha essa questão do ciclo reverso só na aparência, ele também trabalha isso na questão psicológica, o que deixa o livro ainda mais curioso para o leitor, sabe? É muito interessante acompanhar a jornada desse personagem, ver quem ele era e quem ele foi se tornando ao longo do tempo. E apesar de ser um livro curto, ele aborda diversos temas, a pressão das aparências, o individualismo, a solidão, a forma como se acredita ter poder sobre o outro e sobre as escolhas e as coisas que essa pessoa pode conquistar. E esse suposto poder que cada um tem sobre suas escolhas, sobre suas influências e sobre o seu destino. E assim, é muito interessante porque, como eu disse, num primeiro momento parece que a gente tá vendo um ciclo reverso, sabe? Mas quando você vai pegar realmente pra analisar a história depois que você termina, você vê que, apesar de inverso, o ciclo acaba sendo o mesmo do que um ciclo regular, sabe? As questões sociais, a questão de maturidade, a questão de ser subjugado por uma sociedade. E assim, foi um livro que me envolveu muito, a escrita do Fitzgerald é muito interessante, me fez repensar, me fez analisar muitas coisas e tem uma videoaula incrível que, se você comprou essa edição, eu recomendo muito que assista porque vale cada minuto. É incrível, incrível, incrível. Foi uma leitura muito, muito, muito boa. Eu já tinha escutado alguns comentários de que não era tão legal, então quando eu li e gostei tanto, acabei me surpreendendo muito. Então recomendo bastante
O Curioso Caso de Benjamin Button. Acho que vale a pena ler e tirar suas próprias conclusões. E bem, a minha leitura seguinte, eu tinha falado que a última era a penúltima, né? Mas não é não, a penúltima é essa. Foi Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. E, gente, que livro incrível, que livro maravilhoso. Se você me acompanha, sabe que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Entrou ali nos 45 do segundo tempo. E nesse livro a gente vai ter a história do Ove, o Van, como eles falam no filme, enfim. Que é um homem que ele não tem lá muita paciência com o ser humano. Ele acha que a humanidade está se perdendo, que a humanidade não é mais capaz de fazer pequenas coisas. E ele desiste de viver depois de perder o amor da vida dele, que era a esposa dele. E, na verdade, ele já tem uma vida marcada por perdas, sabe? E ele decidiu que ele quer pôr cabo na própria vida, que ele quer encerrar ali o momento dele, né? E ele decide que ele quer realmente se matar, que ele não quer mais viver nesse mundo. Só que tem um porém nisso tudo aí, que é a vizinha que se muda pra frente, que toda vez que o Ove decide acabar com a própria vida, ela acaba interrompendo de alguma forma. E aí a gente vai começar a ver a desconstrução desse personagem. E é um livro muito bonito, porque ele é um livro que vai falar sobre a perda, sobre o luto, sobre o envelhecer, sobre as questões de objetivos de vida que vão surgindo e vão se perdendo ao longo da nossa jornada, a questão de se encontrar a beleza e de se encontrar a bondade nos locais mais inesperados, enfim. O Ove, ele é um personagem que num primeiro momento parece turrão, mas que vai sendo desconstruído e a gente vai se apaixonando por ele. E a gente termina com o coração quente por tanto carinho que a gente sente por esse personagem, sabe? Pelo menos foi assim comigo. Como eu disse, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, então, por favor, se façam esse favor e leiam Um Homem Chamado Ove, porque é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e eu acho que todo mundo deveria ler. É muito lindo esse livro, de verdade. E para finalizar o meu ano de leituras, eu li Jane Austen. Eu nem sabia se eu ia colocar no vídeo de leituras, mas acabei decidindo colocar, que é um livro que ele vai contar a história da Jane Austen de uma maneira bem descontraída, como se fosse para crianças mesmo, com ilustrações bem lindas, ó. E eu achei um charme a árvore genealógica dos Austen. Pra quem é fã da Jane Austen, gosta de colecionar itens da autora, eu acho que vale muito a pena adquirir. Porque, gente, é um amorzinho, sério. Vai falar sobre algumas curiosidades, vai trazer um pouco sobre a história dela, sobre a história familiar, sobre a história de algum dos livros. Olha que linda essa ilustração. Então, assim, eu peguei pra folhear mesmo no final do ano, porque eu tava vendo que ia sair da minha estante, que não ia, esse aqui não tinha nem chance, mas eu peguei pra folhear. E acabei encantada e lendo do início ao fim, porque é muito fofinho. Então, essa aqui foi minha última leitura do ano de 2022, consequentemente a última leitura de dezembro. E bem, pessoal, esses foram os livros que eu li em dezembro. Me contem aí se vocês já leram algum, se tem vontade de ler algum. Se algum acabou entrando pra lista de vocês, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.